Bom, cá estamos nós nesse verão insuportável, que merece toda a nossa atenção quando o assunto é a saúde. Olha só, deixa só alguns comentários. Pelo Twitter, o Francisco Chimelli diz assim, ele toma vários banhos frios por dia, come verduras e legumes e bebe 4 litros de água por dia. O senhor gostaria de comentar os banhos? Um comentário. Brasileiro e carioca tem uma certa mania de banhos. O banho que leva sabonete, shampoo, etc., é no máximo uma vez ao dia. Os demais banhos, um banho de água fria para tirar o suor. E, no máximo, usar o sabonete nas partes íntimas, nas dobras, mas não lavar a pele com sabonete. Sabonete é péssimo. Em exagero, sim. Buchas, escovas e coisas abrasivas na pele. Isso acaba sendo prejudicial e tirando barreiras de defesa naturais. Isso é importante, né? Porque as pessoas gostam muito de se esfregar, né? Gosto. Não, a indústria, é impressionante como é que a indústria também trabalha muito isso, né? Cada vez mais lançando produtos novos para ficar mais limpo. Ficar mais limpinho, né? Então isso também... Esses sabonetes, assim, tipo antibacterianos... Também não são recomendáveis, porque a gente tem uma flora... O senhor prefere aqueles perfumados? Não. Neutros ou até infantis, glicerinados. Os antibacterianos destroem uma flora residente. Bactérias que são presentes em condições normais e são defensivas. Elas evitam que bactérias maléficas se tornem invasões. Então, nós amamos as bactérias, é isso? Nós precisamos das bactérias. Tem uma coisa interessante, a questão das crianças, né, também, porque como lidar com as crianças nessa época de calor também? É importante a gente pensar nisso, porque acha que só ficar com aquele talquinho, com aquele... Você está falando de bebê? De bebê ou de criança pequena também, É proibido usar talquinho hoje em dia, não é? Ou aquele lencinho umedecido também para fazer essa higienização agora na época do verão, no calor. Como é que a gente lida com as crianças, doutor? Bom, a partir do momento que a criança já começa a andar, já merece o uso do filtro solar, do protetor solar. Até então, criança que apenas engatinha ou está no carrinho, deve-se evitar a exposição ao sol, a não ser muito rápida para síntese de vitamina D, coisas assim pontuais. 15 minutos. 15 minutos. Na janela, basta. Eu fiz isso. Para bebezinho e criança. Bebezinho, 15 minutos na janela. Isso, tá bom, chega. De bom tamanho. A partir do momento que já caminha, então já vai ter atividades ao ar livre. E eventualmente vai até praia, piscina, aí proteção solar. Mas o calor, a criança sua também, né? Fica a criança um suor, sua, né? A brotoeja, e aí vem a brotoeja fatalmente deverá ocorrer. O que é brotoeja? Brotoeja é uma inflamação de glândula sudorípara. São glândulas produtoras de suor. O nome é bonito. E o nome técnico da brotoeja é miliária, né? E quando esse suor é profuso a ponto da glândula não conseguir dar vazão a isso tudo, ela forma pequenos pontos inflamatórios que são a brotoeja. Adulto também tem brotoeja, às vezes brotoejas é bastante intenso. Na criança, os cuidados básicos, uma calamina, uma pasta d'água, em geral, serão suficientes. Água gelada, né? Isso daí é... Ah, sim. Água gelada. Água fria. Água fria. Tá bom. A Terê diz o seguinte, pelo Facebook, essa questão de filtro solar 30, 40, 50, 60... É verdade mesmo ou tem um valor máximo? Enfim, isso é importante, porque a gente vai comprando 100. Todo protetor solar ele deve ter duas numerações. Uma para ultravioleta B, que é isso que a gente chama de FPS, 30, por exemplo, e uma para UVA, que se chama PPD ou FP-UVA. Então, um protege de ultravioleta B, o outro protege de ultravioleta A. Ultravioleta B é a radiação que provoca queimadura solar, então que faz a gente ficar vermelho, depois descascar, e que a longo prazo vai desenvolver alguns tipos de câncer de pele. Ele não penetra tanto, mas ele é muito destrutivo na superfície. Ultravioleta A, ele penetra mais profundamente, então é a radiação que vai nos envelhecer. Ela destrói colágeno. Então, a longo prazo, a gente vai ficar enrugado, e destrói a fibra elástica, vai perder a elasticidade. Então, a gente deve proteger dos dois. Digamos que esse fator 30 é um fator multiplicador. Se a gente ficaria queimado em 5 minutos, usando um fator 30, a gente vai ficar queimado em 30 vezes 5 minutos.
se usar 60 vezes 5 minutos. Uma proteção 30 está de bom tamanho em circunstâncias normais. Quem não tiver nenhuma doença, quem tem... Não, mas é porque o Rio é muito quente. A pessoa vai para a praia 10 horas da manhã. O fator 30 será pouco. A pigmentação da pele tem essa... Desculpa, Vera. A pigmentação da pele tem uma diferença tem nessa uma diferença. história? Ela é feita pelo ultravioleta A. Por isso que é PPD. É Persistent Pigment. É uma sigla que tem o significado de pigmentação. E também é um fator multiplicador. Digamos que do 30 para o 60, a gente aumente a proteção de 96% para 98% da quantidade de ultravioleta. Parece pouco, mas cumulativamente, ao longo dos anos, ou em circunstâncias especiais de pessoas que têm doenças que são causadas ou agravadas por sol, essa pequena diferença é importante. Eu ia fazer uma pergunta a ele. Existem pessoas que têm assim mais facilidade de a pele, eu vejo assim muitos pescadores que têm a pele assim totalmente enrugada e eu mesmo considero que eu não tomei, devido que eu não tinha essa educação quando era garoto, só vim tomar cuidado mais tarde e minha pele, aí eu fico assim... E você não tem uma pele enrugada, né? Mas eu fico pensando, tem pessoas claro, que fazem... Existe. Qual é a diferença? É por causa da pele? Ou... A diferença genética. Não é a cor da pele, por exemplo. O Dr. Juan é pior para pegar sol do que o Rico. Sim. Mas eu vejo pescadores muito morenos, assim, que tem, assim, lá no Nordeste, em alguns lugares, conheço pescadores que eu gosto de pescar, Sim. que realmente chega a ser até... Depois de 50 anos, todo mundo fica moreno, né? É? Eu acho que sim. Não tem como, né? Você todo dia saindo para o mar, você acaba... Não? Esse, de tanto ultravioleta A e B que ele pegou, ele envelheceu, então é uma pele... Às vezes a gente compara a pele que se expôs ao sol com a pele que nunca se expôs, parecem duas pessoas diferentes. Isso, é verdade. Eu queria também fazer um comentário importante, que o Maurício está falando dos malefícios do sol, né? O sol também tem coisas positivas. O sol, em determinadas horas, por um tempo pequeno, meia hora, 1 hora, 20 minutos, sem protetor, é importante também para que a gente tenha a síntese da vitamina D. A vitamina D hoje é um fator muito importante de saúde, principalmente saúde óssea, né? Então, a mulher, por exemplo, na fase pré-menopausa, pós-menopausa, ela já começa a perder osso um pouquinho antes, Vera, bem antes da menopausa. Mas, enfim, tem que se expor um pouco de sol. A gente vê muito no consultório pacientes com osteopenia, uma osteoporose numa fase inicial, com vitamina D muito baixa. E são pessoas que vivem indoor a vida inteira, entendeu? Não sai de dentro de casa, não sai do seu quarto. É importante chamar a atenção, tem que se expor um pouco ao sol. E não adianta botar o protetor, Maurício, né? Mas também na hora certa, né? Na hora certa, por um tempo curto, se não tiver contraindicação, se não tiver alguma doença na pele que não possa se expor. Rogério, eu parei de usar protetor por causa disso. Acho que você tem que fazer as duas coisas. Com a minha idade, eu fiquei com medo de não estar... Mas as duas coisas, Vera. Se você se expõe, assim, quando você for se expor ao sol mais prolongadamente, você tem que usar o bloqueador, como o Maurício disse, com o fator de proteção apropriada. Mas você tem que tirar... Essa saída, eu não estou usando mais para justamente... Talvez uma caminhada com a camisa de manga curta, para você se expor. Qual é a região principal para você pegar um pouco de sol? É nuca, é peito? Tem isso. Não tem? Acho que expor assim... Que é melhor eu sempre digo aos meus pacientes, se for caminhar de manhã, se caminhe cedo, com uma camisa que você possa pegar um pouco de sol. Essas camisas, no surf hoje em dia, a maioria dos surfistas vão para viagens em Bali ou Havaí, lugares que se expõem muito, todo mundo está usando a camisa longa, com V, né? E também um boné australiano, que eles chamam, que cobre bastante. Mas é diferente, né, Rico? São pessoas que vão se expor aí, vão surfar. São profissionais. E tem já barraca de praia, que é totalmente diferente. Elas são realmente... Uma coisa que eu tenho observado é que os motoboys, muitos motoboys do Rio de Janeiro estão usando a camisa de manga comprida, com luva e se protegendo. Eu jogo tênis, meus professores lá do clube, todos jogam com camisa de manga comprida. Faz muita diferença usar o V? Realmente? Diferença. Parece que faz, né, Maurício? Faz uma diferença grande. Então, assim... Você diz a roupa. Faz. Qualquer roupa protege um pouco, né? Digamos que A roupa não protege totalmente do sol? Ela não bloqueia o sol, não? Uma camisa de algodão branca, por exemplo, e molhada,
vai corresponder a um fator 15, digamos assim. Então, ajuda, mas quem for para a praia com uma desse tipo, que use o protetor solar por baixo também. Agora, essas UV não são... O problema é o custo, né? O Rico estava falando desses equipamentos, né, de camisas e bonés. Ainda é muito caro esse tipo de material para você comprar. A mesma coisa também com os próprios protetores solares, né? A gente ainda sabe que, ainda estava comentando isso com o professor, com o doutor, que ainda é muito caro você comprar um protetor. É mesmo? É muito caro. Ainda é como cosmético, né? Melhorou, já foi mais, mas parece, e Cadu estava comentando isso, que a taxação, e aí quase 40%. É coisa de política de governo, é taxação para cosméticos, não para remédio. Então, que ele seja encarado como remédio. O filtro solar devia estar na cesta básica, por exemplo? Não, no Rio de Janeiro, porque tem... Eu não sei se tem que... Eu acho que sim, eu acho que talvez. Pelo menos uma distribuição mais barata. As empresas que têm trabalhadores ao ar livre já deixam uns containers de filtro solar disponíveis para que eles estejam sempre... O Rico estava falando de pescadores, eu me lembro dos operários de Salinas, que todos ficavam com os olhos queimados, ficavam cegos pela reverberação do branco. Mas eu acho que hoje em dia existe uma consciência muito maior, né, para se proteger da saúde, protetor solar, também de não sujar as praias, não é dentro do nosso... Mas eu acho que hoje em dia a comunicação, a internet já trouxe muita informação. Antigamente ninguém se preocupava com qualidade de vida, em beber água, assim. Eu gosto dessa história da praia suja porque tem todas as doenças. Eu gosto de falar com os pacientes para nunca esquecerem, né, do protetor solar no pavilhão da orelha, porque é uma região que a gente vê muito câncer de pele. O otorrino acaba vendo muito câncer de pele no pavilhão da orelha, as pessoas esquecem de passar o protetor solar aqui e aí acabam tendo problema. É uma região, principalmente os homens, cabelo curto, né, acabam tendo muito câncer de pele. E é importante sempre ir no dermatologista. Eu tenho um amigo meu, Ricardo Barbosa Lima, que é um grande dermatologista, amigo meu, campeão de windsurf, um cara brilhante, e quando aparecem essas manchas pretinhas assim, tem que fazer, né? Às vezes você vai, faz a coleta, vê se é cancerígena. Graças a Deus nunca achei nada, mas pode acontecer com qualquer um. Vamos lá, Ida, o que temos de doenças típicas dessa região? No verão? No verão. No verão, basicamente, o que a gente tem são as otites e as gripes e resfriados. Tá, vamos lá. Por que a gente tem isso no verão? Porque as otites, em função de se expor mais à água mesmo, né? Piscina, molhar, suor. Piscina, não mar. Mar, mas cachoeira. Mar é sujo. Não tem nada a ver com sujeira. Não tem nada a ver com sujeira. A água pode estar lá clarinha, limpinha, sem nenhuma sujeira. E mesmo assim, se você fica exposto durante muito tempo e quebra a barreira de proteção da pele, porque na verdade essa região aqui é pele. O metaacústico externo, essa parte mais externa do conduto auditivo, é pele. E ela tem uma barreirinha de proteção, como o resto da pele. Mais sensível que as outras? Não necessariamente mais sensível, mas as pessoas insistem em ficar enfiando... Limpar. O problema é limpar. Hastes flexíveis ali, cada vez que ela faz isso, ela quebra um pouco essa barreira de proteção. Quando ela vai, mergulha, fica muitas horas mergulhando, aquela barreira foi quebrada, e aí essas bactérias, que são bactérias que estão na pele normalmente, elas se proliferam e aí causam a infecção. Então, é muito comum no verão as otites externas. Uma das piores dores que existe, né? Eu fui para o Havaí uma vez, aí tive um problema de ouvido, fui ao médico e ele falou, olha, não entra na água, porque o Havaí a água é muito limpa, mas mesmo quando você falou de água limpa, tem muitas bactérias, né? E aí o mar ficou bom, voltei para dentro da água, vou te falar aí. Passa de um ouvido, eu acho que tem um canal, passou... Esse canal que você viu... Não, mas eu acho que passou... É o desespero, é o desespero. Eu sei que passou eu acho que passou para o outro ouvido. É por causa da exposição mesmo. Na verdade, foi a exposição e aí foi uma dor que ele não esqueceu. Porque as bactérias na água mesmo limpa, elas tem muito, né? Em Bali, na Indonésia. A bactéria está na sua pele, né? A bactéria está na sua pele. Porque o coral é um ser vivo, né? Então, eu posso estar até enganado, mas eles falam que lá tem mais bactérias, né? Mas essas bactérias são boas, inclusive, não, né? Nós amamos essas. O problema é que quando você está exposto, né, que sua pele já está machucada, se a sua pele já está machucada e você se expõe, né, água salgada,
ela vai irritar mais ainda e aí vai piorar. E como é que passa a infecção de um ouvido para o outro? Não passa de um ouvido para o outro, não, mas exatamente. As suas mãos é que vão mexer de um lado, mexer do outro. Você deve ter coçado e deve ter passado. Pelas mãos. Porque é muito forte, né? A dor de ouvido dói muito porque o ouvido, você só tem a pele, né, uma camadazinha subcutânea, já tem cartilagem ali, e aí você não tem aonde se expandir, aonde dá esse edema, né, aonde, né, você ficar com aquela vermelhidão, aquela coisa, aquilo ali tem muitos filetes nervosos e Doutora aí dói Aida, muito. quando eu tinha 5 anos, eu enfiei um feijão dentro do meu ouvido. Evidentemente, isso acabou com o meu tímpano, eu tive que fazer timpanoplastia. E para eu tomar banho de mar, para aprender a nadar, eu só fui aprender com 30 anos, porque doía o meu ouvido. Sei exatamente o que é dor de ouvido. E eu usava uns tampões. O uso de tampão, no caso, teria salvo o Rico dessa dor que ele teve? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? A gente recomenda os tampões para quem tem infecção de repetição. Mas para quem tem uma infecção ocasional, isso ocasional. não há necessidade. Mas existe uma doença, não sei se você conhece, pelo menos a maioria dos surfistas tem, que surfa água fria, que fecha o canal e aí você é obrigado a usar, como é que se fala, um tampão para minimizar. Não, porque, na verdade, o que acontece é que essas pessoas que mergulham em água fria têm uma coisa chamada exostoses, que são uma proliferação, né, do ossinho ali do conduto auditivo e ele vai crescendo, né, esses calinhos, são verdadeiros calos, isso, são verdadeiros calos, né, que ficam aqui dentro do conduto auditivo externo e aí, dependendo do tamanho que eles fiquem, você fica com o conduto totalmente fechado e aí tem que operar. Uma coisa boa, já que o doutor já está falando das coisas boas do sol, o calor é bom para as cordas auditivas, para as cordas vocais, para as cordas vocais, para as pregas, como é que se fala? Pregas vocais. Né? Não necessariamente, não necessariamente, não tem nada a ver. Porque a gente vê o Pavarotti todo enrolado. Não, ele está evitando, né, o frio. Aquecendo as cordas vocais. Eu vejo isso todo. Não, ele está evitando justamente essas mudanças bruscas de temperatura. Agora, Vera, eu queria, já que a Aida comentou sobre problemas ligados a mar e que essas aglomerações de mar enorme que transmitem essas doenças, é importante relatar também outras doenças que não as otites. As transmissões de gastroenterite, né, as transmissões de problemas ligados aí a parasitoses, outros vírus, como o vírus da hepatite A. Né? A gente estava falando das areias sujas, né? Isso é ligado, essas águas ligadas a baixo saneamento, condições que no Rio de Janeiro a gente ainda tem, né, Rico, muitas praias que não são... Quando chove, né, ali no Quebra-Mar, no canal ali do Recreio, na Barra, chove, aí na maré vaza, a água vai para o mar e realmente, até o Campeonato Mundial que tem aqui no Brasil, ele foi transferido para Saquarema devido à poluição. À poluição que os gringos ficaram assim muito chocados e também a qualidade de onda pode ser melhor em Saquarema. Então, o próximo Mundial vai ser... Né, e essas infecções digestivas são muito ruins, essas gastroenterites, porque acabam levando a pessoa a enjoar, aí não bebe água, vomita, perde mais líquido, desidrata. Então, é super comum esse tipo de infecções ligadas à baixa qualidade da água no Rio de Janeiro. Sem contar com as chuvas também, que hoje a gente teve aqui no Rio de Janeiro tempestade, e aí enche tudo, e aí vem a tal da leptospirose também, né? Que é uma outra doença. Mas aí outra coisa. Que pode ser também avaliada por uma doença de verão, né? Porque parece que a gente está nessa chuva toda aqui no Rio de Janeiro, que Brasília, que em geral chove muito, depois a gente vê se Brasília é isso mesmo, está muito seco. Quer dizer, as coisas estão muito diferentes. Brasília é uma época que eles desejam um pouco d'água, porque Brasília é muito seco como clima, e parece que está seco agora. Quer dizer, o calor lá deve estar exponencialmente... Mas a leptospirose, então, não pode ser considerada uma doença também de verão? Eu acho assim, a leptospirose ela é transmitida pela urina do rato. A contaminação se dá através do contato com a urina do rato. Só que quando a urina do rato, ela vem naquela enxurrada de água. Ele urina ali, você andando, caminhando enfim, na pele, aquilo penetra e você se contamina pela leptospirose. E com a água não dilui mesmo? De alguma forma, como no verão, os índices pluviométricos são muito mais altos, você chove mais, etc. De alguma forma, sim, Cadu, entendeu? Você poderia ter
Eu não sei estatisticamente se a leptospirose tem uma incidência maior no verão, mas tem toda a lógica. Você Deixa eu perguntar uma coisa em relação à leptospirose, porque a gente viu, já tem uns anos que a gente viu na internet, o pai da não sei o que, de uma modelo conhecida, ele tomou uma dúzia de latinhas de cerveja, tinha urina de rato e ele morreu. Olha só, Vera, assim, contaminar-se... Não, pode ser. Contaminar-se pela urina do rato pode ser tanto numa água de chuva, como pode ser numa lata que esteja guardada em algum lugar que ficou por ali. Quer dizer, você pode acabando se contaminar e aquilo passar para você. Sim, só que acontece que a leptospirose... Felizmente, nós vimos muita leptospirose no CTI do Hospital da Lagoa durante muitos anos. Algumas são mortais, são muito graves, aquelas que evoluem com insuficiência renal, fenômenos hemorrágicos, etc. Mas a maioria das leptospiroses, felizmente, passam sem causar esse desfecho devastador. Agora, casos isolados de contaminação de urina de rato numa cerveja, numa coisa... É difícil também de comprovar, né? É difícil de comprovar isso, né? É uma suposição, né? Continuando, pegando o Rico como nosso exemplo, desculpa, uso de óculos escuros. O que o senhor acha? Você usa? Eu não consigo ficar, me incomoda, eu não consigo... Já tem uma fotofobia, isso? Como eu falei, os óculos escuros no sol são muito importantes, a proteção. Sim. Agora, o que ele estava me contando, o que ele teve, inclusive, foi uma inflamação da córnea, chamada ceratite. Se chama ceratite actínica. O que é isso? É uma inflamação que acontece com soldadores, por excesso de luz. Então, aquela luz em excesso acaba causando uma queimadura na parte externa do olho, na córnea. Principalmente, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito verde, né? Na praia, a gente está perto das montanhas, né? Mas no Peru lá é tudo muito árido, né? Aqui, lá é só duna, então quando você não usa o óculos, né? Incide na areia e não reflete, isso, né? É o reflexo. Você consegue surfar de óculos? Você tem alguma coisa? Não, eu não uso não, mas eu tenho amigos, o Jerry Lopes, campeão mundial, principalmente na Indonésia, no final da tarde o sol se põe no horizonte, não é como aqui que se põe no oeste, ele fica bem quando você está olhando, tipo assim, eu estou esperando a onda, ele está... Olhando para você, né? Está olhando, então muitos amigos, existem óculos hoje em dia especiais, óculos escuros com borracha, assim, para você não perder. Eu pensei em usar, mas eu não me adapto. Assim, na água eu gosto de ter a visão mais ampla, não gosto, me incomoda, mas tem muita gente que usa, principalmente Nordeste também, assim, na Indonésia. Quer dizer que você não precisa de óculos de grau, né? Eu uso óculos de grau, mas eu até óculos escuros, não. Você deve precisar de óculos para perto, não para longe. Não. Não é? Você não precisa de óculos para longe. Não, para longe eu não uso, não. Por isso que ele não usa. Agora, se ele usasse para longe, ele teria... O meu braço está ficando... Uma preocupação também que a gente vê muito nas praias é a turma vendendo aquele óculos escuro. Aquele deve ser de plástico. Isso também deve fazer um mal nocivo, danado, né, doutor? Porque os óculos têm que ter proteção ultravioleta e eles não têm que ter grau, né? Ou tem que ter o grau que a pessoa precisa. Então, já foi pior isso. Antigamente, esses óculos eram feitos em fabriquetas de fundo de quintal e tal, e eram muito ruins, eram de plástico. Hoje a maioria não é mais assim, a maioria vem da China, e até que eles não são tão ruins assim. Mas o ideal é que você tenha um óculos escuro, um óculos de qualidade, né? Porque você vai ter certeza que tem as proteções necessárias, né? Então não precisa ser uma marca famosa e tal, mas que seja de qualidade, comprado em ótica, né? Que não seja comprado Eu sempre levo, porque às vezes eu perco um, você vai na praia, eu sempre levo dois, porque óculos, pra você perder, é bom. E dá para avaliar isso? Como é que a gente leva num oftalmo para avaliar isso, num médico? É muito difícil, a gente tem que acreditar. Antigamente a gente tinha alguns aparelhos para medir quanto ele fazia de filtro. Eu até bolei um gesto, uma maneira de verificar se tem ou não proteção, mas eu não tenho que saber quanto ele tem de proteção, quanto ele protege realmente. Entendeu? É na boa fé. Então a gente tem que acreditar. Talvez comprar uma coisa boa, né, Juan? Comprar de alguém. Aí sempre a gente tem dinheiro. Né? Esse aqui é o problema. Sobretudo você perde 5 óculos, você já está comprando ali qualquer coisa, né? Não? E você já respondeu a nossa pergunta? Vamos lá, mande a sua resposta através do e-mail, das redes sociais, a hashtag é Sem Censura. Quais são os cuidados com a saúde que você toma quando o verão está no ar, ok? A gente faz mais um intervalo, a gente já volta Sem Censura. É um programa da TV Brasil.